te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Estamos no mês de outubro, mês da Reforma Protestante, aniversário da Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517, mais de 500 anos, da história da Reforma Protestante. As mensagens desse mês vão ter esse enfoque, para a gente poder sempre lembrar, porque o brado da Reforma foi sola Escritura. Voltem para as Escrituras, somente a Palavra de Deus, solos Christus, sola fide, só a fé, sola gratia, só a graça, só lhe deu glória, a glória somente a Deus. São esses os brados, da Reforma Protestante. E esse texto de Efésios capítulo 2 é um relembrar daquilo que Deus fez por cada um de nós, quando Ele nos deu vida, do pecado para a salvação pela graça. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, e o tema da mensagem de hoje é nossa posição, nossa fé, nossa missão. Nossa posição, nossa fé, nossa missão. Vamos ler então de forma compartilhada. Eu vou ler o versículo 1, a igreja lerá o versículo 2, juntamente com nossa irmã Cristina, e assim nós leremos até o versículo de número 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Podem ler? Nos quais andastes outrora, segundo o cursor deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, desde antemão, preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Tua Palavra é santa, Tua Palavra é poderosa. E nós, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe na recepção, no entendimento, na compreensão da Tua Palavra, da mensagem do Senhor ao nosso coração nessa noite. Ó Deus, nos dê um coração pronto a ouvir e pronto também a obedecer. Fala conosco, ó Deus, e aplica a Tua Palavra aos nossos corações nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série de estudos da Escola Dominical, da nossa revista, da classe dos adultos aqui, que é sobre o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova que vem de Deus para nós.
Como eu disse, nós estamos no mês que comemoramos o aniversário, né, da Reforma Protestante. E nós, como crentes no Senhor Jesus, pertencentes a uma igreja evangélica, uma igreja que tem uma raiz na Reforma, nós não podemos deixar de enfatizar a importância na história da igreja, esse movimento chamado Reforma Protestante. E hoje, eu quero falar sobre esse tema. A nossa posição, a nossa fé, a nossa missão. Quando a gente entende onde nós estamos posicionados, eu estou falando do mundo espiritual. Quando nós entendemos aquilo que é o objeto da nossa fé, nós temos convicção, nós sabemos o que nós cremos. Quando nós entendemos a nossa posição e a nossa fé, isso nos leva a vivermos a missão de Deus, o propósito de Deus e a inteireza do projeto de Deus para a nossa vida. E a mensagem de hoje, então, é sobre a graça de Deus em nós. A graça de Deus, irmãos e irmãs, é um ato que não exige de nós nenhum merecimento. É por isso que é graça. E como nós hoje de manhã estávamos estudando sobre esse tema, como é difícil a gente interagir com a graça. Porque nós achamos que o outro tem que fazer por merecer. E quando o outro, então, é sovado por alguma aflição, por algum problema, muitas vezes lá dentro de nós respondemos silenciosamente: fez por merecer. O famoso bem feito. Já ouviu alguém falar assim? Bem feito. Fez por merecer. Castigo merecido. E quando a gente vai estudar as doutrinas da graça, sabe o que Deus fez? Ele pegou o castigo que era merecimento nosso e aplicou em Jesus. Ele foi castigado pelo meu e pelo seu pecado. O salário do pecado é a morte. E Jesus recebeu esse salário, que não era dele, era meu e seu. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi machucado pelas nossas iniquidades. E hoje nós podemos desfrutar dessa graça. Mas como é difícil. E hoje de manhã, alguns irmãos comentando: pastor, por muitos anos da minha vida, eu vivi essa crise de começar a semana salvo, e lá pelo meio da semana eu vivi uma crise e falar: eu perdi minha salvação, porque eu não estou orando direito, eu não estou lendo as escrituras direito, eu não estou jejuando, eu não estou fazendo a obra. Porque nós não sabemos lidar com a graça. Nós não sabemos lidar com essa graça. Nós estamos sempre distanciando da graça, estamos sempre abraçando a lei, impondo sobre nós e sobre o outro a lei. Deus nos salva. Essa salvação é eterna, sim, mas também é uma salvação de nós mesmos, da culpa que carregamos, e também uma salvação do outro, que impõe sobre nós uma lei, uma cobrança e uma performance. Um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, que viveu no período da Segunda Guerra Mundial, ele foi executado pelo Hitler, um grande homem de Deus que se levantou contra aquele regime nazista, supremacista. Ele escreveu muito sobre a graça, ele escreveu muito sobre o discipulado, e ele fala que o evangelho a ser buscado é a graça. A graça se resume na obra de Cristo, na pessoa de Cristo.
O evangelho é o evangelho de Jesus, também chamado de evangelho da graça. Nós não podemos ter outra mensagem, senão a mensagem do evangelho da graça. O legalismo é mais fácil de ser abraçado, mas a palavra de Deus, a qual nós lemos hoje, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Martim Lutero, aquele que levantou essa bandeira, né? A igreja está perdendo o foco, a direção, a essência, a raiz. A igreja estava se desvirtuando, tentando ensinar uma justificação que vinha por meio de obras, de penitências, de fazer para Deus algo. E Martim Lutero vem então trazendo essa realidade bíblica que a justificação é pela fé, o meu justo viverá pela fé. E ele declarava: a lei descobre a doença e o evangelho dá o remédio. Para um grande pecador, um grande salvador, o remédio para o homem vem de Deus, é a graça de Deus. E Paulo aqui em Efésios, particularmente no capítulo 2, ele faz um contraste entre o que o homem é por natureza e o que o homem pode vir a ser mediante a graça de Deus. Isso significa que antes de falar da graça de Deus, Paulo fala sobre a miséria do homem. É por isso, irmãos, é por isso que a gente precisa, como igreja, compreender isso. A primeira abordagem que a gente precisa fazer para com aqueles que nós queremos alcançar com esse evangelho da graça, é que ele venha reconhecer a miséria do pecado, o mal, a vergonha, a dor, a depressão, tudo de ruim que o pecado causa na mente, no coração, na vida da pessoa, para então ela poder compreender a grandeza do perdão. Nós precisamos entender, não adianta você chegar para alguém e dizer sobre a graça de Deus, sem antes falar da sua condição de pecado, e é isso que Paulo está fazendo aqui. A desobediência do homem o leva para longe do propósito de glorificar a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus, mas o pecado nos leva para longe, a desobediência. Um grande exemplo disso é a história do profeta Jonas. Sim, o Jonas, aquele que resolveu fugir de Deus. Todos nós, em alguma medida, temos um pouquinho de Jonas. Todos nós temos um pouquinho dessas atitudes de Jonas. Quando ele desobedeceu a ordem de Deus, ele entrou numa escalada de decadência. Se você lê o livro de Jonas, você vai perceber logo no início do livro, primeiro, ele desceu a Jope, e lá ele ia pegar um barco. Depois que ele desceu a Jope, ele desceu então para dentro desse navio, para uma viagem. E é interessante que dentro do navio, ele desceu para o porão do navio. Ele foi descendo. Depois ele foi tragado pelo peixe. Desceu mais profundo ainda, né, nas entranhas daquele peixe, até ser vomitado numa praia. E que praia era essa? Onde Deus mandou para ele ir. Onde Deus ordenou que ele fosse. Mas ele não queria obedecer. Ele tinha motivos familiares, sociais, não importa. Mas ele justificou. O que eu vou fazer lá? Pregar para aquele povo? Vai que Deus salva aquele povo. Aquele povo não merece. Olha, aquele povo não merece ser salvo, eu não vou lá pregar. E o peixe vomita Jonas exatamente na cidade de Nínive, na praia daquela cidade. E aí ele cumpre o chamado de Deus. A trajetória de Jonas
é a mesma daquele que foge da ordem divina. É sempre uma trajetória de descida, de perdas. Não tem como ser diferente. Nós somos criados para Deus. E se a gente fugir de Deus, a nossa vida vai de mal a pior. Não há vida plena longe da presença e da graça de Deus. E não há alegria fora da presença de Deus. Eu queria que você pensasse, então, onde você está posicionado? Será que você entende isso? Será que eu entendo isso? Porque às vezes a gente vive a nossa fé, mas a gente não para pensar o que Deus fez por nós quando Ele moeu o seu Filho na cruz. O pecado é tão sério que custou a vida de Jesus. Não foi uma graça barata, não foi de graça. O preço foi altíssimo. Não é uma graça para você jogar de grila aí nas praças. Quem quer pegar Jesus? Quem aceita Jesus? Aí no final você volta para casa. Nós, Jesus, nós tentamos, mas ninguém quis o Senhor. Não é um Deus carente, um Jesus com carência afetiva, que precisa de alguém para cantar louvor para Ele, para dar dízimo para Ele, para jejuar para Ele. Não! Deus não tem carência. Deus, Ele é suficiente. Ele é Senhor, Ele criou todas as coisas. Os animais do campo são meus. Salmo 50. Todas as aves que voam no céu são minhas. Ele não pode ser contido, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Senhor do céu, da terra e do mar. Será que nós entendemos a nossa posição? Eu queria que você olhasse comigo, porque Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 1, versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus, como também os demais. E aí o versículo 4, Laiane, tem um mais. Mas Deus, olha o que Deus faz, irmãos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, o texto começa: Ele vos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Não é uma vida fora de Cristo, não é uma vida alheia à Trindade, à pessoa de Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, porque a obra de Deus está sendo operada aqui, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Olha, o morto só pode existir se ele vencer a morte. Portanto, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que temos uma posição. Precisamos entender que nós somos filhos amados de Deus, alvos da graça de Deus e alçados para um lugar. Nós precisamos entender quem nós somos e onde nós somos colocados pelo Senhor. Notem uma coisa: os verbos desses versículos que a gente leu,
Todos eles, Laiane, sem exceção, estão no passado. Ele nos amou, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Se trata não de um ato prometido, mas de um ato concretizado. Deus não vai nos amar, Ele já nos amou, antes mesmo da gente se dar conta. Ele nos deu vida lá atrás. Louvado seja Deus. A gente nem sabia que estava morto, André. Porque o morto não sabe de nada. O que o morto sabe? Chega lá num velório e pergunta o morto alguma coisa. Vê se ele responde. Responder, você sai correndo. O morto não sabe nada. Ele nem sabe o que está acontecendo. Não sente nada. O que um morto pode reagir? O que é um morto? É um morto. E é Deus que nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Misericórdia de Deus, irmãos. Graça de Deus. O crente precisa entender qual a sua posição nessa nova vida que recebeu de Deus pela graça. Olha Colossenses 3, nós temos estudado Colossenses 3. Quem tem vindo às quintas-feiras tem participado aí, né? Olha o que Paulo, o mesmo Paulo, se fostes ressuscitados, Colossenses 3:1, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É por isso que Paulo, que era um morto, Paulo era um morto espiritualmente. Em nome de Deus ele matava, ele perseguia, ele fazia o mal para a igreja. Ele diz, né? Nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Portanto, eu me considero o principal pecador. Paulo diz em Gálatas, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, nós morremos e nós ressuscitamos. Nós precisamos entender qual a nossa posição. Na vida espiritual, nós precisamos entender quem nós somos e qual a posição espiritual que Deus tem nos colocado em Cristo Jesus. Você sabe, meu irmão, você sabe qual é a sua posição? Isso vai impactar a sua vida, seus relacionamentos, suas amizades, suas decisões, suas paixões, seu coração desordenado. Se você entender qual a posição, as coisas vão começar a tornar organizada dentro de você. Interessante que Paulo, também em Efésios, ele diz por 2 vezes, né, que nós estamos nas regiões celestes em Cristo Jesus. E lá no capítulo 6, no versículo 12, sabe o que ele diz, Laiane? Que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha, nós estamos colocados por Deus nas regiões celestes, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, e é lá que a batalha acontece. É lá que acontece a guerra espiritual. Nós precisamos entender quem nós somos e onde estamos nos posicionados com Cristo. A luta espiritual, ela é intensa, ela é real. Lembrando também o tempo, né, o período da Segunda Guerra, tem um homem também que se tornou notável, um grande pensador, filósofo, chamado Victor
Frankl, ele foi um dos judeus que os nazistas colocaram no campo de concentração. E ele, como um homem que tinha consciência de quem ele era, ele disse, enquanto esteve no campo, os guardas lhe tiraram tudo. Tiraram a sua identidade, tiraram sua esposa, tiraram sua família, tiraram suas roupas, tiraram até sua aliança de casamento. Mas havia uma coisa que ninguém podia tirar dele, ele escreveu: a liberdade de ser e escolher onde está. A posição, a fé, a certeza de que aquilo ali era circunstancial, mas dentro dele tinha algo que ninguém podia tirar, que ninguém podia remover. Como nós temos reagido diante das situações da vida, circunstâncias, né? Minha mãe sempre falava com a gente: toma jeito, menino, eu vou te pegar. Toma posição, toma tenência. Até hoje eu não sei o que é tenência, mas eu tomava. Eu falei, o que é isso, mãe? Deixa eu tomar antes que eu apanhe. Toma jeito, meu filho. E o pai e a mãe, quando ama o filho, fala isso. Toma posição. Fica na posição. Toma tenência, toma jeito. Toma jeito. E nós precisamos entender que a nossa posição, ela vai gerar um entendimento do propósito da nossa vida. Vai direcionar para aquilo que nós cremos e vai nos dar frutificar, transbordar daquilo que Deus nos chamou para fazer. Primeiro, Paulo fala da nossa posição, e ele, é interessante que no capítulo 4 de Efésios, se você passar aí, né, ele diz assim, ó: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós temos uma maneira de viver que não é mais igual ao mundo. Nós precisamos entender qual é a nossa posição como filho, como filha do Altíssimo. E quanto à nossa fé? E quanto à nossa convicção? Ter convicção, meus irmãos, é o mesmo que ter raiz. Sabe uma pessoa que ela é imovível, você não consegue arredar ela do lugar? Ela tem raiz profunda. O justo, ele é descrito nas Escrituras como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ele não é uma palha seca que o vento sopra para um lado e para o outro, não. Ele tem raiz, ele tem convicção. Uma pessoa que age com convicção é aquela que sabe perfeitamente o que está fazendo. Ela tem uma fé firmada. A convicção é o sinônimo da fé. E no versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos. Efésios 2:8, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha, irmãos, a salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada na cruz do Calvário. Tetelestai, disse Jesus, está pago, está feito, está consumado. Nós não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. Não existe mais necessidade de sacrifícios, de rituais. Fomos reconciliados com Deus, o véu se rasgou do alto a baixo. Pela graça nós somos salvos. Tanto a fé como a salvação são dádivas de Deus. A salvação é pela graça, mas é por meio da fé. E a graça que nos salva, ela nos salva pela instrumentalidade da nossa fé. Nós precisamos dessa convicção, nós precisamos dessa fé. João Calvino disse que a fé traz a Deus uma pessoa vazia, para que então essa pessoa possa ser cheia. A fé traz essa pessoa
até Deus, e essa pessoa é enriquecida da graça e da presença de Deus. E é importante a gente entender isso e a gente ressaltar isso, porque às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, de nossas conclusões. A gente tem uma Bíblia na mão, mas é como se tivesse uma Bíblia invisível na mente. Nós não fazemos de acordo com o que Deus manda, nós temos já uma maneira de viver, e muitas vezes nós estamos seguindo as inclinações da nossa carne, nós estamos andando segundo os nossos pensamentos, e não segundo a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, quando a gente entende que a obra de Cristo foi feita, independente de nossos merecimentos, isso gera fé em nosso coração, porque não foi você que fabricou, não foi você o construtor da sua arca de salvação. Foi Deus pela obra de Cristo Jesus. A pessoa que vive duvidosa estará sempre insegura e correndo atrás de algo que lhe dê segurança. A palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé, e essa verdade caiu no coração de Lutero. Nós estamos mais uma vez relembrando a reforma protestante. Ele afixou ali no castelo de Wittenberg 95 teses. E uma delas, a de número 62, diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Essa era a convicção que tomou o coração de Lutero. A verdade liberta, a graça não existe pagamento, o conhecimento do caráter de Deus e a certeza da obra de Cristo em nosso favor gera paz e alegria no Espírito. Pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras. Quando temos essa convicção, isso altera também a maneira como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Se Deus não exige de nós perfeição, merecimento, mérito, por que insistimos em impor em nossos relacionamentos esses fardos pesados sobre o outro? Por que nós não oferecemos a graça que primeiro nós recebemos de Deus? É tão difícil amar e ser gracioso, porque a gente ainda opera pelo merecimento. A gente quer que o outro faça por merecer. Ah, meus irmãos, Deus nos amou e concedeu a nós graça e perdão, e devemos nós amar e viver esse ambiente da graça de Deus. Provavelmente, uma das maiores bênçãos de Deus é a oportunidade de sermos bondosos e graciosos também uns para com os outros. Será que nós temos nos nossos relacionamentos familiares, será que nós temos vivido essa graça, essa alegria, essa leveza, essa convivência harmoniosa com aqueles que nos cercam? Nós precisamos pensar nisso, para a gente não fazer da igreja um fardo pesado demais, e fazer da graça de Deus um peso que a graça veio para tirar e a gente está impondo. Ah, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Já falamos da posição, já falamos da fé, e vamos para a conclusão, falarmos um pouco sobre a nossa missão. Versículo 10, Laiane. Efésios 2, versículo 10. Vamos ler juntos? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. A palavra feitura, que está aí, ó, se você pegar um dicionário da língua grega, a palavra feitura, não tira o T não, senão fica feiura, tá? É feitura. A palavra feitura é a palavra grega poema, de onde veio a palavra português, né? Poema. Nós somos o poema de Deus. Olha que lindo.
Olha que coisa maravilhosa. Nós somos feitura de Deus, nós somos poema de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que o Francis August Schaeffer, ele fala algo maravilhoso sobre isso. Ele diz assim: nenhuma obra de arte é mais importante do que a vida do cristão. E todo cristão é chamado a ser um artista nesse sentido. A vida do cristão aponta para a verdade e para a beleza de Cristo em um mundo feio, em um mundo perdido. Nós somos feitura de Deus, nós somos o poema de Deus. A salvação é a nova criação de Deus. Agora, pois, aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus está trabalhando em nós, Ele ainda não terminou a obra, Ele continua trabalhando em nós, até escrever o último capítulo da nossa vida. Ele vai concluir essa obra, esse poema, essa obra, essa recriação, assim como Ele fez na vida de Abraão, de Jacó, na vida de Moisés, de Davi. Foram grandes homens de Deus, usados por Deus, mas se você olhar suas histórias, eles foram trabalhados ao longo dos anos, um processo de transformação, um processo de mudança profunda, um processo de transformação radical. Houve cura, perdão, reconhecimento, arrependimento, confissão, houve consertos, recomeços. É Deus trabalhando na vida deles e também na nossa vida. Tem alguns comentaristas, que falam que nesse versículo tem 3 P's. O primeiro P é o poeta, que é Deus. O segundo P é a pena, que é Cristo. E o terceiro P é o poema, que somos nós, que é o homem. Deus, Cristo e nós. O poeta, a pena e o poema. Deus está trabalhando em nós. A nossa conversão não é o fim, pelo contrário, é o começo, é o início da nossa jornada. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós, por nosso intermédio. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés para depois usá-lo como libertador. Deus trabalhou em José antes de levá-lo para o trono do Egito como governador. Deus treinou Davi no deserto antes de pô-lo no trono de Israel. O poema de Deus, que é a sua vida, está sendo trabalhada por Deus. Creia nisso, em nome de Jesus. Paulo fala de boas obras e elas são boas em contraposição às obras inspiradas pelo diabo, pelo mundo e pela carne, as quais nós andávamos outrora. Agora nós andamos nessas boas obras, versículo 10, Laiane. Essas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Louvado seja Deus. Elas são previamente preparadas por Deus. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, nossa missão é compreender a nossa posição, firmar a nossa fé e viver a missão. Será que a gente tem entendido isso? Eu vou dar um exemplo aqui, bem pertinente, apesar de polêmico, Nós precisamos de um posicionamento político, sim, precisamos. Mas você já percebeu que às vezes essa chavinha da política, parece que ela trava lá, E o assunto da boca do crente é só política? Você já percebeu isso? Que às vezes nós também entramos por uma onda, por um movimento, por uma situação que o país está vivendo, e a gente esquece de que o que está em jogo na vida daquele nosso amigo, daquele colega de trabalho, daquele irmão, daquele parente, daquele vizinho, é muito mais.
De quem vai ganhar a eleição, irmãos? É para onde esse moço, essa menina, esse jovem, esse senhor irá depois que ele morrer? E às vezes nós falamos tanto de homens e nós não falamos de Cristo. Às vezes nós temos tanto assunto para falar sobre política, sobre futebol, sobre atualidades, sobre tecnologia, mas nós não falamos da pessoa de Cristo, nós não transbordamos dessa presença de Cristo. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Sejamos cheios de Cristo, ainda que tenhamos um posicionamento. Eu creio sim, nós temos que ter um posicionamento político, sim. Enquanto estamos aqui, nós temos que lutar pelos valores que nós cremos pela palavra de Deus. Mas, meus irmãos, a nossa bandeira não é essa, porque aqui não é o nosso lar. Um dia tudo isso vai passar, sabe? Capitalismo, socialismo, comunismo, tudo isso vai passar. Um dia o Senhor virá. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, a volta de Cristo. Não tenha dúvida que Jesus está prestes a vir para buscar a sua igreja. E sabe o que vai adiantar as nossas discussões sobre partidos e figuras políticas? Nada. Nada, porque no céu não entrará essas ideologias. E nós iremos um dia estar lá. E às vezes, por causa de política, muitos amigos deixam de se falar, muitas pessoas são bloqueadas, são canceladas, são ofendidas. E aí eu falo, será que vale a pena? Será que a gente não entendeu que o assunto é muito maior do que apenas uma política num país da América do Sul? A vida eterna, a volta de Jesus, essa posição, essa fé, e essa missão que nós temos, que vai além de uma vida aqui debaixo do sol, eu queria te convidar a pensar nisso. Será que nós entendemos a mensagem da graça de Deus? Será que nós entendemos que a nossa missão caminha junto com a nossa salvação? E que Deus, Ele nos salva em todas as dimensões, a salvação eterna, a salvação do jugo dos homens, a salvação de uma consciência perturbada, uma culpa latente, pulsando dentro da gente. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu te convido a fechar os seus olhos, vamos orar.